Olá, então hoje vamos falar de teoria de atitude, não é? Uma teoria de cunho norte-americano, que passa por uma discussão bastante vinculada à questão, não é, do preconceito e de mudanças de atitude na área da saúde. Está dentro desse escopo da psicologia social como estudo científico, que vai, né, enfocar a relação entre as pessoas, a interação social e o processo cognitivo gerado a partir disso. São baseados em vários estudos anteriores, como estudos situacionais do Zimbardo, como estudos de facilitação social e de comparação social, para designar então a influência da presença de grupos e de outras pessoas no desempenho do comportamento individual. Tem como base a mediação da cognição para formar esses esquemas cognitivos, seja na formação de um autoconceito ou, né, na relação da formação, por exemplo, de uma autoimagem, onde então são conceitos que vão nos relacionando, crenças, né, que vão nos relacionando com o mundo. Para nos adaptarmos, parte da ideia de que usamos o tempo todo essas heurísticas, esses ávaros cognitivos, né, para decodificar o mundo através de sinais conhecidos, né, e aí a gente lembra até um pouco das leis perceptivas da Gestalt, para poder então, de alguma maneira, nos adaptarmos e decodificarmos os ambientes em que vivemos. O grande problema disso é que você muitas vezes é manejado através de estereotipias, não é? E aí há sempre o perigo de se cair nos esquemas de profecia autorrealizadora, quando então a partir dessa situação relacional você acaba criando uma expectativa e o grupo ou a outra pessoa responde a essa expectativa e aí não há de fato um diálogo aberto, né, uma relação aberta. Chegamos então à teoria da atitude, não é? Que tem três dimensões: dimensão cognitiva, comportamental e sentimental, emocional, né? Com a valência positiva ou negativa, e é a ideia de que as atitudes são formadas durante os processos de modelagem social. Então é uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotado de carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, que predispõe a uma ação, né, a um comportamento. Existem três componentes: cognitivo, o afetivo e o comportamental, e eles estão em consonância cognitiva. Quando há uma desorganização de uma dessas esferas, há uma possibilidade de mudança, não é, de atitude. E muitas vezes a propaganda, por exemplo, vai trabalhar com essa possibilidade de dissonância cognitiva. Né? Então, há exemplos de como o componente cognitivo funciona, não é? As nossas ideias, as representações cognitivas acerca de alguns objetos sociais, o componente afetivo, não é? Que vai buscar uma certa consonância com a crença em si, então tem uma valência positiva ou negativa, e o componente comportamental, que é a predisposição à ação, né? É o que a gente vê do ponto de vista expressivo do comportamento. Então, é importante entender que a atitude precisa de uma certa coerência cognitiva e quando há situações de dissonância, muitas vezes há um desequilíbrio do sistema e a possibilidade, como eu disse, então, de uma certa mudança, não é? Que é baseado, então, nos estudos anteriores do Festinger e do Heider sobre teorias da consistência cognitiva, não é? Que é a ideia que está baseada no funcionalismo, que é o paradigma de base da psicologia cognitiva. Como já dissemos, então atitudes são formadas, são construídas, são importantes na determinação, né, da personalidade e da cognição social e estão baseadas em teorias. Quais são as funções das atitudes na vida das pessoas, segundo a psicologia cognitiva? E, então é a ideia de adaptação ao ambiente social, recompensas, evitar castigos, né, proteger a nossa autoestima, evitar ansiedades e conflitos, ordenar e assimilar informações, refletir sobre os nossos valores, né, sociais e convicções, estabelecer, enfim, a nossa personalidade ou identidade social. Então, a partir disso, se começa a pensar em como mudar as atitudes, não é? Num mundo cada vez mais complexificado pelas mídias, pela informação, pela quantidade de informação a serem assimiladas, não é? E aí toda uma discussão em qual dos componentes isso se daria com mais facilidade. Então, hoje a propaganda, por exemplo, tende, né, a afetar a relação entre o cognitivo e o afetivo,
para propor, então, uma mudança, por exemplo, de atitude de consumidor, né? Isso é uma das coisas que muitas vezes a gente percebe no universo da propaganda. Também tem sido utilizado para pensar propagandas nas áreas de motivação e de qualidade de vida, não é? E aí toda uma série de estratégias pensadas e estudos que vão mostrando como desequilibrar, seja uma mudança cognitiva, não é? Uma mudança afetiva ou comportamental. Bom, com isso, então, a gente fecha esse primeiro bloco refletindo sobre uma teoria que visa ilustrar, não é, o viés da psicologia social psicologizante. Nós estamos utilizando o livro do Robert Farr, As Raízes da Psicologia Social Moderna, para poder, de alguma maneira, então, classificar a psicologia social em duas grandes abordagens, duas grandes tendências. Ok? Morada Acadêmica hoje fica por aqui e agradeço a sua atenção.